Olá, estamos em mais uma programação da TV Flórida USA e hoje estreando um quadro novo do Conexão Brasil. Passamos a ter em nossa grade também o Conexão Brasil Entrevista. E estreando essa nova iniciativa da TV Flórida USA em 2024, nós vamos iniciar com chave de ouro, com a presença do senador da República, Eduardo Girão, um grande amigo aqui da TV Flórida, e que nós temos a alegria, o privilégio de receber nessa estreia dessa iniciativa aqui da TV. Eu quero lhe agradecer muito, senador, de nos prestigiar com a sua presença. Hoje eu sei que o senhor também é um residente aqui da Flórida também, ou seja, de vez em quando a gente encontra o senhor por aqui. Eu sei que o seu pai tem casa aqui, e é uma felicidade quando nós nos cruzamos, mas eu quero, em especial, logo no início dessa programação, lhe agradecer muito pela sua participação na Super Live de 8 horas de duração que nós fizemos do dia 7 para o dia 8. A presença foi muito importante, eu sei que o senhor foi na madrugada, o senhor esteve conosco até quase ao final ali da programação. Eu quero lhe agradecer em nome da ASFAV, em nome da Gabriela Ritter, do Dr. Ezequiel, da Carolina Siebra, até do desembargador Sebastião e de todos nós que estávamos ali. Olha, em primeiro lugar, eu que quero agradecer a vocês, né? Principalmente a você, Gerson, pela sua ousadia no bem, pela sua coragem. A Flórida hoje é uma resistência do Brasil, talentosos jornalistas, comunicadores que estão jogando luz no momento de sombra do Brasil, né? Nós estamos hoje com a democracia em frangalhos, se é que nós temos democracia ainda. E eu fico muito feliz em estar aqui na estreia do programa, na estreia do Conexão Brasil, nesse quadro, né, de entrevistas. E estamos de parabéns pelo estúdio, é uma honra, uma alegria muito grande minha estar participando e a gente poder trocar ideias aqui nessa tarde de quinta-feira, né? Assim, onde a gente vai poder bater um papo com você e com quem está nos assistindo. Grande abraço. Senador, primeira questão que eu queria assim levantar, né, é que durante a programação, quando o senhor participou, eu vi que o senhor sucedeu ali a Bia Kicis, e nós estávamos com um quadro ali de políticos de peso falando sobre a questão do dia 8 de janeiro, mas eu tive a oportunidade de projetar uma tela sua do Instagram. E essa tela dizia assim: não farei parte desse teatro, nem hoje e nem amanhã. Com respeito aos colegas, repudio encenações que reforçam narrativas e falsa sensação de independência do Senado Federal. É triste ver o Congresso se prestar a palco de injustiças onde até imagens do 8 de janeiro foram negadas aos seus membros. O senhor pode esclarecer um pouquinho esse Instagram, essa frase, essa que impactou? Eu fiz questão de projetar quando o senhor estava falando conosco lá na madrugada, e muitas pessoas comentaram essa sua frase no Instagram. O senhor pode... Posso, claro. Inclusive essa postagem, ela teve dupla intenção, né? Não apenas participar daquela farsa que foi o evento convocado pelo Lula, infelizmente, com a conivência do presidente do Senado. Inclusive o evento foi feito no Senado, chamado Democracia Inabalada. Parece piada, mas não é. Porque na véspera eu tinha sido convocado como líder do Novo para estar presente numa reunião presencial no dia 9 de janeiro. Ou seja, o presidente Lula manda um convite, tem a audácia de mandar um convite, né, de algo que a gente sabe que é politiqueiro, que é pura narrativa para justificar aí a caçada implacável que a gente está tendo dentro do Brasil aos opositores. E no dia seguinte, aquela pagelança, né, que foi algo assim deplorável o que a gente viu ali, patético, né, vergonhoso. O presidente do Senado convoca uma reunião de líderes para discutir a devolução da MP
da reoneração que o próprio Congresso tinha derrubado o veto do presidente Lula. Nós votamos, o Lula vetou, depois nós derrubamos 513 deputados e 81 senadores, olha só. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai convocar uma reunião de líderes. Então, me pareceu ali que é aquela coisa, dá no cravo, outro na ferradura. Ou seja, num dia participa ali de um festival que eu posso até colocar ali, que de democracia não tinha nada. Ali tinha uma exaltação dos ditadores, hoje do Brasil, né? E no dia seguinte, chama lideranças políticas do Brasil para discutir devolução, que não precisava ter reunião para discutir devolução, devolve. A gente já tinha derrubado. Então, isso deixar o Senado Federal se servir, né, de uma fazer gato e sapato, vamos dizer assim, de uma instituição bicentenária, porque nós vamos fazer esse ano de 2024 200 anos de Senado Federal. Então, eu achei aquilo uma afronta, não fui, já disse que não participaria daquele teatro, nem num dia, nem no outro. O que é que significa? Nem no dia 8, lá no Senado, com aquele evento chamado de democracia, e outro da reunião de líderes que não tem cabimento. E ali me pareceu também, sabe, Gerson, uma coisa assim, nós vamos devolver, está combinado de devolver essa medida provisória, então vamos mostrar a independência do Senado. Um dia a gente aceita aqui, recebe aqui, faz um evento que todo mundo sabe, tanto é que a população, 20% da população acha que ali, menos de 20% acha que no dia 8 foi tentativa de golpe, no dia de domingo, sem nenhuma autoridade, sem arma, com senhoras com Bíblia, com bandeira do Brasil, crianças. Então, me pareceu ali como se quisesse deixar que o Senado, passar uma imagem de que o Senado é independente. Independente nada. Né? Ah, não, porque nós vamos devolver uma medida provisória, como eu acho que vai devolver, mas ali era uma coisa para mostrar uma compensação para o povo brasileiro, e nós não vamos fazer parte disso. Nós temos respeito ao povo brasileiro, e ele está entendendo de política. Eu sou muito otimista com o futuro do nosso país, porque eu vejo o brasileiro gostando, se apropriando da política, cobrando seus representantes. Eu vejo isso. Quando eu vou dar um voto lá, quando eu acabo de... qualquer matéria, dou um voto quando é aberto, né? Porque tem os votos secretos, que eu quebro ali toda o paradigma. Sentido, né? Eu abro, eu mostro o voto, como eu fiz em todas as votações que são secretas, mas ali me pareceu algo que não é positivo. Agora, o Brasil vai dar certo, porque a população está cobrando, imediatamente após uma votação, ela se mobiliza. Eu tive uma experiência em Israel. Agora, sabe que eu fiz a cobertura lá da guerra em Israel, mas nós fomos ao Knesset, ao parlamento, e fomos muito bem recebidos, por sinal, fomos recebidos pelo líder do governo, do partido do Likud, do partido do próprio Benjamin Netanyahu, mas me chamou a atenção que houve uma pessoa escalada para nos explicar todo o funcionamento lá do parlamento. E quando nós estávamos dentro do próprio do ambiente de votação, ou seja, do próprio plenário, e é bonito, porque ele tem a forma da própria menorá. Eles colocam as cadeiras numa forma, e de um lado, à direita, senta-se a situação, e do lado esquerdo, a oposição. E é interessante porque lá a votação, não existe votação secreta. E a votação, de todas as matérias, ela tem que ser feita em poucos segundos. Então, quando abre-se a votação, se colocam 10 segundos em 2 telões, que ficam 10, 9, 8, e cada um tem que ir lá e votar. Imediatamente. Acabou os 10 segundos, já aparece cada voto de cada um naquela matéria, e aquilo é publicado. Eles têm quase uma obsessão pela transparência. Olha que bacana. E eu fiquei muito impressionado. Inclusive, perguntamos sobre a questão, obviamente, né, de como é o processo eleitoral, e eles, que são o estado da arte da tecnologia, eles fizeram questão de nos explicar que, obviamente, eles continuam votando em papel,
porque lá, que é o estado da arte da tecnologia, da defesa cibernética, que é referência para o mundo todo, eles sabem que não é confiável você ter um sistema que não tem um registro físico que possa ser conferido e que possa, ele sim, atestar que a vontade popular foi registrada, porque todo e qualquer processo que seja exclusivamente eletrônico, ele não confere esse tipo de certeza de segurança. Então, nós aprendemos muito, não fomos só para a cobertura da guerra, mas eu quero lhe dizer que o seu procedimento, a sua postura, ela está em consonância com essas medidas de transparência que nós vimos lá. E eu quero dar os parabéns ao senador Jorge Seif, que esteve conosco aqui na Flórida. Inclusive, nós fomos juntos visitar o Monark, é um assunto que eu quero depois bater um papo com você aqui, com vocês, né? A situação delicada que a gente viu de um jovem brasileiro isolado aqui nos Estados Unidos, longe da sua família, por perseguição, né? E o senador Jorge Seif entrou com um projeto, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para que o voto seja aberto em todas as votações no Brasil, né? Então, eu fui um dos primeiros a assinar. Nós já conseguimos ali as 27 assinaturas, já foi dado entrada para tramitar, né? É um desejo da sociedade e eu acho que isso é fundamental para a escolha do presidente do Senado, que nós vamos ter daqui a 11 meses. 11 meses, na verdade, daqui a um ano, a gente vai estar no processo de definição do próximo presidente do Senado, que já está lá o Davi Alcolumbre colocando suas asinhas de fora para sequenciar, né? Para voltar. E eu espero que até lá essa proposta, a sociedade chegue junto, porque é o seguinte, por que eu digo a sociedade, viu, Gerson? Porque eu acredito que é uma força muito importante os parlamentares de oposição cada vez mais terem um apoio do brasileiro, da população brasileira. A gente já percebe, você vê, aquele evento que aconteceu dia 8, né, infelizmente, que aconteceu dentro do parlamento, se prestando a isso, 80% da população brasileira não foi representada pelos seus governadores. Se você somar ali, dá cerca de 80% dos governadores que faltaram, que se ausentaram corretamente aquele evento politiqueiro, né? Então, a população brasileira já entendeu, até o presidente Arthur Lira, ministros do Supremo, 4 ministros do Supremo não foram também, porque não está colando aquilo ali. Então, se você pegar a oposição hoje, nós somos no máximo 30 senadores dos 81. Em algumas votações a gente consegue ficar ali 30, 31, 32, que foi a votação que o Rogério Marinho teve na eleição para a presidência do Senado um ano atrás, né? Se você, então, juntar a força da população, enquanto nós temos as redes sociais ainda no Brasil, porque a prioridade deles vai ser tirar agora em fevereiro, né, a controlar a nossa mídia, regulamentar as redes sociais. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós vamos precisar estar junto da população. Graças a Deus, a Câmara dos Deputados conseguiu barrar, porque teve uma mobilização gigantesca na internet na véspera. Verdade. E um dos grandes articuladores foi Deltan Dallagnol, que logo depois, o que foi que aconteceu com ele? Foi caçado. Foi caçado na velocidade da luz. Calaram a voz de mais de 400, se eu não me engano, 1.000 paranaenses de forma arbitrária, como nunca se viu na história do parlamento brasileiro. Então, agora, eles vão vir sem Deltan Dallagnol, com tudo para isso. E o sistema está todo montado. Você vê o discurso do Lula naquele evento do dia 8, anteontem, a fala do Alexandre de Moraes. Todos os dois falando da regulação. A fala de todos ali, você via ali, parece que está tudo combinado. Combinado. Tá tudo Todos combinado. eles reiteraram essa questão do controle das redes sociais. Me chamou a atenção também que todos falaram na mesma, ou foram na mesma direção. Foram na mesma direção, e isso está sendo um bote que está sendo articulado, não é de hoje, né? Você lembra quando o Lula ali assumiu, aliás, não assumiu, ele estava em campanha ainda, ele falou de controle da mídia e foi rechaçado por todo mundo, inclusive pelo pessoal mais progressista, pelos donos da mídia no Brasil, os donos do poder,
né, desse poder importante que é a mídia. E hoje, aquela situação que ele colocou já está sendo aceita, porque é conveniente para se manter esse status quo ditatorial no Brasil, né? E a gente não pode ceder absolutamente, porque é aí que mora o perigo. Eu vou aproveitar essa sua deixa quando comenta a questão do próprio 8 de janeiro, essa cerimônia, né? Inclusive, tem uma foto que eu vi que eles colocaram lá iluminaram, né? As torres do Congresso Nacional com democracia nos une. Então, aparentava, né, que seria uma cerimônia que, de alguma forma, ela remeteria, né, à unidade, a vencermos esse momento, né, de revanchismo, né, que a gente parece que ainda vivemos tão próximos do 8 de janeiro e, de certa forma, poderia ter sido uma cerimônia de consternação e eles queriam dar uma outra conotação. Mas me chamou a atenção, eu vou começar com um discurso do presidente da sua casa, do seu presidente, porque me pareceu que ele foi na direção correta, avocando uma certa iniciativa de diálogo, de pacificação. Eu vou colocar essa fala dele. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre as duas falas, seja do presidente Lula, seja a do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou projetar só um pedacinho para que a gente veja o contraponto. Mas eu vou começar com essa fala do presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, e vamos ouvir o que ele falou a respeito desse assunto. Precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula, de manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Veja que ele coloca essa questão de divisão da população, e ele parece que aponta, né, para uma ideia de uma cerimônia feita no parlamento, que é o local do diálogo, que é o local de situação e oposição buscarem algum tipo de negociação para que as políticas públicas sejam aprovadas ou avancem. Uhum. É dessa forma que a democracia foi concebida, e de modo que quem governa, e principalmente num parlamento que é dividido, nós vimos, por exemplo, duas pautas que me chamam muita atenção. A pauta, por exemplo, do marco temporal, que o governo não conseguiu avançar com a sua pauta e o Congresso barrou, e parece que agora vai apelar para o Supremo Tribunal Federal, vai tentar, e de certa forma eu creio que o Congresso Nacional terá que aí aprovar uma PEC, mas há essa tensão, e também a questão do aborto me chamou a atenção, porque o aborto foi retirado da pauta do Supremo Tribunal Federal quando se percebeu que havia um consenso no Congresso Nacional muito forte. Então, a gente vê que a democracia ela demanda esse tipo de negociação entre situação e oposição no mundo inteiro. Isso acontece em todas as democracias. Mas, embora o ministro Alexandre de Moraes ele tenha começado a fala dele sinalizando da importância da democracia, ele foi muito duro, e o presidente Lula também. Eu vou colocar daqui a pouco. Mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa fala do ministro, do senador Rodrigo Pacheco, que, de certa forma, na minha perspectiva, ele falou primeiro, ele foi desautorizado, até atropelado nas suas palavras, porque ele era o anfitrião, vamos dizer assim, ali no Congresso Nacional. Eu acho, Gerson, que as falas que nós vamos ouvir daqui a pouco do Lula e do ministro Alexandre de Moraes jogaram água no chope ali do que se desenhava pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ali dentro do Senado Federal. Inclusive, teve uma cena que me chamou muita atenção, que foi repercutida em alguns veículos independentes, o que é uma raridade hoje no Brasil, né? E nós estamos fora do Brasil, falando aqui
abertamente, foi o ministro Alexandre de Moraes no celular o tempo todo enquanto o Pacheco estava fazendo essa fala. É mesmo, não, Você não viu o vídeo? não vi. Olha, é algo assim que mostra ou o desinteresse completo no que estava falando, tá certo? Ou realmente, eu não sei como definir esse tipo de desrespeito ao presidente da casa, onde estava sendo recebido ali. É fundamental que a gente perceba que essa fala do presidente Rodrigo Pacheco, ele já fez algumas vezes dentro do Congresso Nacional, não é novidade. Uhum. Nós que estamos ali, no Senado principalmente, a gente já ouviu uma fala dele nesse rumo. Em alguns momentos, eu vejo o presidente Rodrigo Pacheco, com todas as críticas que eu tenho, mas eu vejo ele se esforçando, buscando de verdade essa pacificação, né? E não é só no assunto do aborto e nem da questão que você colocou há pouco do marco temporal. É das drogas também, né? Tem uma PEC antidrogas que o presidente Pacheco, foi o primeiro signatário para barrar o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, numa grande mobilização que houve entre oposição, a sociedade, o presidente Rodrigo Pacheco colocou para votar, e isso foi importante para o Senado, pelo menos começar a se levantar perante a nação. Nós conseguimos aprovar a PEC 8, a PEC que estabelece ali, que limita poderes do STF, as decisões monocráticas do STF. Foi uma grande vitória para o Senado Federal, para o Brasil. Verdade. Né? Por uma margem apertada. E o presidente Rodrigo Pacheco ali foi importante, né? Porque ele comandou ali, dentro da sua liderança, para que tudo fluísse e nós tivéssemos aquela votação. Eu quero ver agora, depois da volta, daqui a alguns dias, depois da volta do recesso, como é que o presidente Rodrigo Pacheco vai se portar. Né? Porque o Senado, ou ele se levanta, ou ele se, vamos dizer, rebaixa de vez perante a sociedade brasileira. Nós temos a PEC antidroga, nós temos aí mandato para ministro do Supremo, que ele já falou que vai discutir, que vai deliberar sobre esse tema esse ano. Uma coisa que é importante também, que ele se comprometeu conosco, foi o fim da reeleição no Executivo, que eu acho que é um passo importantíssimo. Aí sim, a gente pode encher a boca para falar democracia, né? Porque um dos grandes problemas no Brasil hoje é o populismo, e ele já começa com essa história de reeleição, porque o cara, assim que é eleito para um cargo no Executivo, prefeito, governador, presidente da República, o que é que ele faz? Ele começa a ver o que fazer para já conseguir continuar no poder. Então, ele não vai se desgastar com certas medidas importantes para o seu município, para o seu estado, para o seu país, porque ele não quer se enfrentar certos setores, minorias, muitas vezes, de sindicato, questões da sociedade. Então, eu acho que é um passo importante, assim como o presidente Pacheco também meteu. E nós vamos cobrar um calendário único de eleições. Né? Ou seja, para que ter de 2 em 2 anos eleições no Brasil? De 2 em 2 anos, você tem eleição, seja para município, para vereadores e prefeitos, e de 2 anos para governadores, senadores, presidente da República e deputado federal. Para que esse custo? E está aí os 5 bilhões, vergonhosamente, que nós aprovamos. Né? Eu votei contra. Né? O Partido Novo resistiu até a última hora, tentando, inclusive, que os senadores e deputados colocassem sua digital, não deixaram. Uma vergonha isso, falta de transparência para as pessoas. Mas para que de 2 em 2 anos ter eleição? Eu acho que isso aí, eu já noto um convencimento do presidente, uma consciência dele, do Pacheco, de que a gente precisa ter eleições únicas, né, para o Brasil ter um mínimo de estabilidade política. É interessante quando o senhor fala da reeleição, essa, inclusive, era uma pauta do próprio presidente Bolsonaro no início da campanha. Eu creio que ele foi atropelado pela pandemia e depois por uma série de outras questões. Ele acabou consentindo aí com a ideia da reeleição, mas essa era a ideia inicial, eu me lembro da campanha. Me chamava a atenção porque eu me lembro, por exemplo, do caso do Chile. Eu considero o Chile talvez um dos países um pouco mais avançados, até porque tem um índice de desenvolvimento humano maior na América do Sul, mas avançado nesse processo de alternância de
poder. A Michelle Bachelet, ela saiu, a primeira vez que ela governou, ela deixou o governo com mais de 80% de popularidade e não conseguiu eleger o seu sucessor, porque lá não tem a reeleição. Então é interessante que, embora ela tivesse alto índice de popularidade, a sociedade chilena percebia que as políticas públicas que ela implementava comprometiam a economia. Então, eles preferiram fazer uma alternância para ver se eram corrigidas algumas políticas públicas. Depois ela retorna ao governo e, novamente, ela, ainda com uma popularidade muito alta, não consegue eleger o seu sucessor. E agora eles estão com um governo com Boric de esquerda e já há grande sinalização de que ele também não conseguirá eleger um sucessor e os conservadores liberais voltam ao governo. Essa alternância de poder, ela é muito importante para muitas democracias, porque a resultante acaba sendo positiva para a sociedade. Mas isso no Brasil a gente não tem vivido, e esse momento que nós temos visto de polarização, ainda que eu reconheça que o Rodrigo Pacheco ele tenha dado essa sinalização de receber aquelas pessoas ali para uma pacificação, eu gostaria de colocar para a nossa audiência as palavras do ministro Alexandre de Moraes, inicialmente. Vou deixar o presidente Lula falar por último, como é o cerimonial, né? Normalmente ele fala por último. Então, vamos ouvir aqui um pedacinho só que eu acho relevante. Não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Churchill, até o Winston Churchill ele evocou, né, naquela negociação do Chamberlain propor ali uma pacificação com os nazistas. Ele cita, inclusive, o nazismo, cita Hitler nas palavras dele, e, de certa forma, ele parece que rasga toda aquela iniciativa do anfitrião ali, do Rodrigo Pacheco, de tentar propor algum tipo de... É como eu coloquei, né? Jogou água no chope do que o Pacheco estava ali tentando salvar aquele evento que foi um vexame patético, né? Mas o que me gera curiosidade é o presidente Pacheco bater palma, você viu? No corte da Câmara? Quer dizer, ele falou uma coisa completamente diferente do que o Pacheco estava tentando construir. O Alexandre de Moraes vai por um outro caminho oposto. E, na hora do corte da Câmara, tá lá todo mundo batendo palma e o Pacheco batendo palma também. Ou seja, a democracia deles é isso aí. Uma democracia sem povo. Eles se auto-intitulam os democratas, mas não é isso que a gente vê no Brasil, quando nós temos aí um inquérito sem fim, um inquérito do fim do mundo, como disse um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que estava até pouco tempo lá, um inquérito onde quem julga é a vítima, é também o delegado, é também o promotor, um negócio sem pé e sem cabeça, que não está no nosso ordenamento jurídico. Não era para existir aquilo e continua. Há 5 anos, praticamente aí, vai fazer vai fazer agora 5 anos, encravado na cabeça do brasileiro de bem. Porque é como o senador Magno Malta fala, é um estômago de elefante. Tudo entra, tudo cabe dentro daquele
daquele inquérito das fake news. Então, o Brasil hoje, você pode dizer que vive tudo, menos uma democracia. E é impressionante que a convergência, né? Parece até que os dois combinaram realmente o que falar. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele, inclusive em uma entrevista, eu vi ele fazendo referência à grande amizade que ele tem de muitos anos com Flávio Dino, e, de certa forma, há uma orquestração de discursos, eu percebo, entre o próprio, agora, futuro ministro, né? Ele vai tomar posse em breve do Supremo Tribunal Federal, mas antigo ministro da Justiça e Segurança Pública, que em todo esse processo, e na minha avaliação, desde o dia 12 de dezembro de 2022, ele já interfere diretamente no que aconteceria no dia 8, na minha perspectiva, porque naquele dia da prisão do Cacique Sererê, que houve aquele incêndio de ônibus, todos aqueles atos em Brasília, ele vai à televisão e ele, ao lado do secretário de Segurança do Distrito Federal, ele já fala, ordena, e nós tínhamos ainda um ministro da Justiça ainda em exercício, que não era ele, mas ele já começa a dar as coordenações e dizer que seriam feitas investigações e que havia ameaças, etc. Daquele dia até o 8 de janeiro, nós vimos uma convergência de discursos entre o ministro Alexandre de Moraes e o próprio ministro Flávio Dino impressionante, e o próprio procedimento deles no dia 8 foi uma coisa incrível. Eu vou até elaborar um pouquinho sobre isso quando a gente entrar na questão do Naime, porque é uma dos aspectos que me chama muito a atenção. Mas eu queria ouvir o presidente Lula por causa de um aspecto que ele coloca que eu acho fundamental, que é a necessidade que ele tem de manter acesa essa chama que talvez traga aí da dialética marxista, que precisa ter, né, essa separação da sociedade entre opressores e oprimidos, e parece que existe uma obsessão do pensamento socialista de dividir a sociedade. E quando você fala de convergência, de pacificação, o ministro Alexandre de Moraes, eu até entendo que ele não queira isso. Por quê? Porque tudo que ele construiu foi ao arrepio da Constituição, foi ilegal, e todo o processo é uma bola de neve cada vez crescendo mais de abuso de autoridade. Isso. Então ele agora não pode voltar atrás, porque se ele voltar atrás, ele vai estar se auto-incriminando, porque ele fez muita coisa errada. Isso. Agora, o presidente da República, hoje ele é presidente, ou deveria ser presidente de todos os brasileiros, não é verdade? Isso. Ele deveria ser o presidente de toda a população e deveria buscar isso que o Rodrigo Pacheco apontou e sinalizou. Vamos ouvir o que o próprio presidente Lula fala nessa cerimônia, que me chamou muito a atenção também. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia. A democracia. Salvamos a democracia, senador. Essa frase, eu fiz questão de parar aí o vídeo, porque ela é de uma hipocrisia muito grande, mas depois de toda uma fala cheia de ódio, e inclusive ele cita o presidente Bolsonaro, ele faz questão de continuar alimentando o ódio e a separação do país. Ele diz ao final, salvamos a democracia. E o interessante, Gerson, você que está nos assistindo aqui no Conexão Brasil, é que se o ministro Alexandre de Moraes jogou água no chope, olha a sequência, o presidente Pacheco vai no caminho da pacificação, da união. O Alexandre de Moraes usa essas palavras e joga água no chope dizendo que não.
que não é por aí. O Lula chuta o balde da cerveja com tudo junto, né? Aí o evento foi escancarado, se revelou que era uma narrativa politiqueira, né? Então, eu estou percebendo uma coisa, assim, que é importante a gente pensar juntos aqui, né? A gente vê um evento sobre democracia sem povo. Sem alguém do povo lá? Não, você vê político. E político de claque, né? Tudo da esquerda ali, até o Centrão não foi, né? Você vê ali que ficou mesmo só o pessoal, os chamados progressistas, né? Essa fala do presidente Lula mostra muito a face do quem está hoje no comando do país. É um alinhamento ideológico muito claro entre o Supremo e o Executivo, o Judiciário e o Executivo do Brasil, onde a Constituição do Brasil não é respeitada, né? E você vê o que o Lula, o que ele chega a colocar, essa frase que você termina seu vídeo foi de uma forma muito inteligente, né? Salvamos a democracia. Quem salvou, cara pálida? Quem salvou? Foi aquele que recebeu lá o Maduro com honras de Estado assim que assumiu o poder? É aquele que esquecia em relação ao que Daniel Ortega faz diariamente, perseguindo cristãos, perseguindo jornalistas, fechando canais de televisão? É esse que recebe o Foro de São Paulo em Brasília, com meses depois que assumiu? Gente, para com isso. Para com isso. O bom disso tudo é que a gente sabe, principalmente nós cristãos, não há mal que perdure para sempre. E não há mal que não coopere para um bem maior. Então, ou nós aprendemos, Gerson, pelo amor, ou nós aprendemos pela dor. Nós estamos aprendendo sofrendo. O povo brasileiro está sofrendo, né? O estelionato eleitoral que foi a eleição de Lula, né? Então, você pegar o Dino, que você falou agora há pouco, o alinhamento dele com o ministro Moraes. Será que isso tudo é coincidência? Porque eu falei, inclusive, isso durante a sabatina, né? Antes de começar a sabatina, eu apoiei uma questão de ordem sobre o fatiamento que deveria ser uma sabatina para o Dino, outra sabatina para o Paulo Gonet. Juntaram ali para aquela coisa de passar logo, não ter tantas perguntas, se perder na história. E eu disse, olha, por que estão fazendo isso? Se já o dia 13 de dezembro, o 13 é o número do partido do Lula. O dia 13 de dezembro é o aniversário de Alexandre de Moraes. Né? Nada acontece por acaso, tudo tem tudo tem uma razão de ser. Então, o que a gente está vendo assim é a escancaração, assim, está sendo escancarada a hipocrisia no Brasil, a podridão, ela tá saindo. É como aquele pus que a gente fala muito no Nordeste, né? Só vai curar quando sai tudo, né? Fede, inclusive, né? Mas eu acho que o Brasil está no caminho da cura, por mais que eu só peço uma coisa, não desista. A mesma coisa que vocês pedem a mim, né? Quando eu sou um parlamentar que faço questão de ir para mercado, de ir para as feiras, de ir para as praças, conversar com pessoas de direita, de esquerda, de centro, para sentir a temperatura, porque Brasília é uma ilha da fantasia, certo? É uma bolha que a gente tem que sair, tem que andar no interior para ver, conversar com as pessoas. Então, a mesma coisa que vocês falam para mim, não desista. Senador, por favor, não desista. Também eu peço para vocês, né? Não jogue a toalha. Por mais que o cenário seja sombrio, seja de trevas, que a gente vive hoje, nessa ditadura da toga no Brasil. Mas não desista, porque a nossa união faz a força e a gente sabe que a verdade, ela sempre triunfa, ela sempre prevalece e ela vai prevalecer no Brasil, porque Deus tem um plano para essa nação, que é de progresso, é um plano, o país que tem a água, que tem o agronegócio pujante do mundo,
né? Que tem a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica, já chegando na primeira, todo mundo se relaciona bem, empreendedores criativos, povo trabalhador. A gente tem tudo para dar certo e nós vamos dar certo. Agora, o que a gente está vendo aqui é como diz o Martin Luther King, né? A ousadia, né? A audácia dos maus. No dia que a gente compreender que nós somos a maioria, né? A maioria é o quê? A maioria é pessoas corretas, éticas, trabalhadoras, que acordam às 5 horas da manhã para ir trabalhar, para levar o pão para o seu filho. Na hora que a gente compreender isso, aí aquela velha máxima de Martin Luther King que diz, inclusive vai ser o dia é na segunda-feira, que é feriado nacional aqui nos Estados Unidos, né? Nós estamos praticamente na véspera, e ele diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, né? E eu acho que essas pessoas estão se levantando, sabe? O brasileiro está gostando de política. E você vê isso quando você vai pegar um Uber, quando você vai... as pessoas estão acompanhando. Uma entrevista nossa. Não, né? Sabe o que me chamou a atenção? A nossa geração, né? Eu sou um pouquinho só mais velho, mas a nossa geração, eu creio que... Eu me lembro que eu sabia de cor a escalação da seleção brasileira de futebol e sabia de cor, a minha geração, a escalação da seleção brasileira de voleibol masculino e depois a de feminino. Olha também. Só. A gente sabia. Nós acompanhávamos as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos eram transmitidos, jogos de vôlei, de basquete da seleção brasileira. Nós tivemos o privilégio de ganhar, de vencer um campeonato pan-americano, vencemos os americanos. É verdade. Então, isso era uma coisa que entusiasmava. Ayrton Senna. É impressionante, senador, que hoje, a nossa geração hoje, de jovens, de pessoas empreendedoras, ninguém mais sabe nem a escalação da seleção brasileira de futebol, a de vôlei masculino e de feminino tampouco. E nós tivemos o Pan-Americano no Chile acontecendo agora, inclusive com recordes quebrados. Vários atletas brasileiros tiveram um desempenho maravilhoso. Ninguém falou nada sobre isso. Isso não é uma mudança? É uma mudança fortíssima. Agora, pergunta para a população se estão acompanhando a política. Pronto. Se sabem quem são os ministros do Supremo, se sabe o que aconteceu no dia 8. Isso. Veja a nossa super live, que nós tínhamos mais de 20 mil pessoas madrugada dentro ao vivo. E agora já mais de 300 mil pessoas já assistiram nos diversos canais. Impressionante. Isso é ou não é um sinal que a gente tem que ter esperança e fé que vai ser diferente, que o Brasil vai se libertar, vai acontecer uma redenção? Vai acontecer. Né? A gente queria que fosse o mais rápido possível. E eu acredito na capacidade, eu particularmente acredito na capacidade do ser humano de refletir, de colocar a cabeça no traseiro, de dizer, pô, eu já estiquei a corda demais. Eu acredito nessa capacidade, sabe? Porque tem a família, tem amigos que chegam, tem o pessoal da universidade que vai chegar e vai cair a ficha. E vai dizer, cara, para com isso. Olha, isso está ficando feio. Está ficando feio. Está ficando feio. Agora, eu vou lhe confidenciar algo que me preocupa. Porque... já excedeu, já ultrapassou em muito a questão da simples disputa política. Sim. Quando a gente vê o arbítrio e o autoritarismo avançando sobre pessoas inocentes, como é o caso desses quase 2 mil brasileiros que foram arrolados nesses processos, nós temos casos nos estados, temos casos em Brasília, mas a verdade é que existem presos políticos no Brasil hoje e poucas pessoas se dão conta disso. Verdade. Mas eu queria citar 2 casos hoje que me preocupam. Por quê? Eles têm um viés de dedo do crime organizado, do narcotráfico, do poder do crime organizado no Brasil. E isso me preocupa muito. O primeiro deles, que eu faço questão de chamar, é que o Silvinei continua preso. O Silvinei Vasquez, ele esteve lá na CPMI. Teve. E quando ele foi na CPMI, ele deu um banho.
Eles levaram o Silvinei pensando que iriam constrangê-lo, e, na verdade, foi um grande constrangimento para o governo, porque ele fez questão de colocar todo aquele trabalho que foi feito, e eu creio que talvez tenha sido o chefe da Polícia Rodoviária Federal de mais destaque dos últimos governos em termos de apreensão de drogas, de presença nas políticas públicas, até de erradicação da prostituição infantil nas estradas, trabalhou junto à apreensão de contrabando, e você via a Polícia Rodoviária Federal realmente engajada nesse combate ao crime. E hoje, emblematicamente, ele é mantido preso no mesmo complexo, né, penitenciário lá em Brasília, onde está o líder do PCC, que, por sua vez, ele foi transferido de Rondônia, lá do presídio de Rondônia, para Brasília, logo no início do governo Lula, quase que sendo uma demonstração de algo que havia sido combinado. E ambos estão no mesmo complexo. Claro, não estão os policiais têm um outro local, mas assim mesmo. É uma mensagem que se passa muito negativa, porque alega-se que ele está preso porque ele interferiu no processo eleitoral da eleição de 2022, que foi ganha pelo presidente Lula, e, apesar disso, ele está preso até hoje. E que o Alexandre de Moraes, só sem cortar seu raciocínio, e que o Alexandre de Moraes deu uma entrevista no dia da eleição, e eu lembro que eu estava assistindo ao vivo, dizendo que estava resolvido, que não teve interferência nenhuma nas eleições, que quem tinha que votar, você lembra disso? Exato. Ele falou e disse explicitamente que o caso específico do Nordeste era mais uma fake news, porque ele foi conferir e houve realmente veículos que não tinham condições de trafegar, pneu, etc. A Polícia Rodoviária interceptou, mas, ao contrário do que foi divulgado, esses veículos foram escoltados para o local de votação. E todo mundo votou. Então, veja que como há um ardil. Por isso me preocupa, porque eu acredito que o Silvinei está preso por essa questão eleitoral. Eu tenho grande convicção de que é uma retaliação, uma perseguição que transcende a questão política, e ela já, de certa maneira, é uma mensagem que se passa ao crime organizado. Nós temos a crise do Equador, que eu tenho certeza que o senhor está acompanhando. Eu conheço bem o Equador porque eu fui instrutor do Equador. Eu morei 1 ano no Equador, o Exército me mandou para ser instrutor da Escola Militar de Quito. E eu fui instrutor tanto da Escola Politécnica como fui instrutor da formação de cadetes. E hoje o comandante do Exército do Equador era instrutor comigo na Escola Militar. Fomos colegas, as famílias são amigas. E quando eu vejo a situação do Equador hoje, em que o narcotráfico foi crescendo e a violência chegou com o cartel mexicano disputando com os cartéis colombianos, a sociedade equatoriana é uma sociedade pacífica, tranquila. E eles hoje viram agora a invasão de uma emissora de TV, grupo de traficantes. Houve o assassinato de um candidato presidencial há 2 semanas, praticamente, do pleito. Então, é uma sociedade que está sofrendo com o crime organizado. E eu vou lhe dizer, senador, uma das grandes preocupações que eu tenho hoje é o poder do crime organizado, que não tem somente advogados agora, mas já avançou financiando advogados para prestarem concursos para o Ministério Público, pagando alguns estudantes para a escola de magistratura, e nós já vemos a influência do crime organizado no Brasil com uma impunidade que não é mais só uma questão ideológica, já percebe-se que há conflitos de interesses com traficantes sendo soltos, bens de traficantes apreendidos sendo devolvidos, e hoje o Silvinei, para mim, é a minha opinião, ele não está preso por causa da questão eleitoral. Ele está preso pelo excelente trabalho que ele fez contra o narcotráfico, que causou milhões de prejuízo a esses grupos. Assim como ele, eu vejo o caso do Anderson também, muito similar, que era o ministro da Justiça, que bateu o recorde de apreensão também, de droga, que estava nos Estados Unidos durante o período do dia 8. Estava aqui em Orlando, né? Estava, quer dizer, um negócio programado há meses, né? E o que a gente viu, inclusive, na fala do presidente Lula, ontem, num documentário que é outro patético, de uma grande emissora de televisão do Brasil, ele dizendo que o governador Ibanez tinha que ser preso. Você viu isso? Eu vi. Rapaz, é surreal. O cara que foi eleito pelo povo
né? Ele dizer que tem que ser preso porque participou do golpe, quer dizer, nós... Rapaz, o que a gente tem visto nessa escalada muito perigosa. Agora, tem um detalhe interessante aqui do que você estava falando sobre o Equador, né? O Brasil está acompanhando com o coração na mão o que está acontecendo lá. As imagens são fortíssimas, né? É um terror. E o presidente teve a coragem, me parece um presidente sério, É jovem ainda? jovem, que teve a coragem de convocar o exército, de convocar para... E eu acho que o Brasil tinha que se fazer isso. Se nós tivéssemos um governo sério, agora era para estar fazendo isso, porque o Equador pode ser o Brasil amanhã. Nós já vimos na minha terra, né, no estado do Ceará, uma imagem que eu te falo assim, eu já fiz muito aqueles passeios com amigos que vão visitar, passeio de bugre, que o pessoal pergunta com emoção ou sem emoção. Nós estamos sendo motivo de chacota. Porque o pessoal, com emoção é quando os caras tentam, como pirata da areia, assaltar vocês. Você viu? Essa imagem está rodando o Brasil. Eu vi essa manhã. Né? Quer dizer, o governo lá é do PT. É coincidência que os governadores menos bem avaliados do país são do PT, são lá do Nordeste, infelizmente. Né? Será que isso é coincidência? Os assaltos explodirem, os assassinatos também, que são, quando são administrados pelo PT, acorda, né? A gente tá vendo o que está acontecendo lá no Ceará, famílias sendo expulsas de casa por facções criminosas, cara. Expulsa, tu tem tal hora, aí a criança sai com os livros, deixa os livros, tá lá, o pessoal vai mostrar os livros tudo no chão, porque não deu tempo de pegar tudo. Agora, senador, a bem da verdade, eu creio que o governo Bolsonaro, ele foi um ponto de inflexão e, de certa forma, serviu para que a população brasileira tenha essa capacidade de comparação. Por quê? Os índices de homicídios caíram durante o governo Bolsonaro, as apreensões de drogas aumentaram, as invasões de terra quase inexistiram do MST durante o governo Bolsonaro, e a gente percebeu que o próprio sentimento, a sensação de segurança era completamente diferente. Então, a despeito de toda a questão dos rótulos e dos estigmas que se faziam de que o presidente Bolsonaro ele seria autoritário, mas o que nós vimos foi índices de segurança pública em níveis muito melhores e políticas públicas sendo feitas, inclusive, nesse sentido. E agora reverte-se essa situação, nós estamos caminhando, e eu ouso afirmar, senador, que isso que nós estamos vendo no Equador é muito menor do que nós já nos acostumamos no Brasil. Eu conheço bem o Equador. Essas imagens que nós estamos vendo, elas estão chocando a população, mas se eu trouxesse qualquer equatoriano para passar uma semana no Rio de Janeiro e mostrasse os tiros traçantes na parte Sim. da noite, as guerras de facção, as áreas da cidade que estão completamente loteadas e que são áreas realmente vedadas à presença do Estado, que na parte da noite no Rio de Janeiro, a polícia não pode transitar nessas comunidades. E, então, existe toda uma lógica hoje no Brasil e que nós nos acostumamos. Eu estou vindo de Israel agora, é impressionante se somar todos os israelenses mortos nas guerras todas, guerra de independência, guerra dos 6 dias, Yom Kippur, as próprias intifadas, 1, 2, e agora essa guerra contra o Hamas, soma tudo, não dá o que a gente perde brincando em 1 ano, 2 anos no Brasil. É verdade. Isso não deixa ninguém perplexo. Então, é muito importante quando o senhor toca nessa questão de ter coragem de usar as políticas públicas para a reversão desse quadro. O que eu vejo hoje, lamentavelmente, com a própria prisão do Silvinei, e eu vou falar agora sobre a questão do Naime, porque quando o senhor faz essa menção especificamente ao dia 8, dessa acusação ao governador ibanês, na verdade, foi montado toda uma história, uma versão, ou como gosta o presidente Lula, uma narrativa, que hoje tenta responsabilizar a polícia militar pelo que ocorreu, e tentando isentar o próprio Flávio Dino, isentando o próprio general Gonçalves Dias, e esses dois que são óbvias,
a omissão, na minha avaliação, dolosa, não culposa. Para mim, há uma omissão dolosa, houve intenção, mas, no mínimo, uma omissão culposa dos dois, que deveriam estar rolados ali. E, no entanto, sequer foram mencionados. Mas existe uma pessoa-chave que eu gostaria de explorar um pouquinho com o senhor. O Flávio Dino, ele rapidamente toma a decisão, junto com o Alexandre de Moraes, que agora nós sabemos que estava na França, né? Já desde o dia 6. Então, ele seria enforcado, segundo ele, em praça pública, mas ele estava na França. Mas, de toda forma, segundo ele, houve uma tentativa de golpe de Estado naquele dia, com a participação da Polícia Militar e do próprio governador do Distrito Federal. Então, veja que foi construída uma história. Agora, eu vou passar para a nossa audiência somente um pedacinho, porque eu queria que ele mesmo falasse que, para mim, essa pessoa é uma pessoa-chave para a gente entender um pouquinho do que aconteceu no dia 9. Não no dia 8 somente, mas no dia 9. No dia 8 também, porque ele era o braço direito do Flávio Dino, foi um secretário escolhido pelo Flávio Dino para trabalhar na área de segurança pública, alguém que nós vamos ver, nas palavras dele mesmo, completamente despreparado. Inclusive, hoje, me parece, se o Flávio Dino já reassumiu no Senado, como ele falou que faria, ele deve estar como ministro interino ali, que é o senhor Capelli. Eu faço questão de trazer esse nome hoje ao nosso debate, e eu vou explicar porque eu faço questão de ouvir o que ele mesmo fala a respeito desse assunto. Vamos ouvir aqui, por favor. Primeiro eu fui entrar com a PM no setor militar urbano, o Exército não deixou no dia 9. Depois que começou a desmontar, que eles me autorizaram a entrar com a PM. Tava eu, Rui e Múcio. Aí eu já desci do carro enlouquecido, para dentro dele. Falei, Nádio, cadê os ônibus? Ele falou, estão chegando. É que eles vêm com escolta, vem mais devagar. Eu falei, não é possível. Os ônibus saíram muito mais tempo antes de mim, vim de carro e não vi ônibus nenhum. Cadê os ônibus, Nádio? Aí ele falou, eles não cabem aqui na superintendência da Polícia Federal. Aí eu botei o dedo na cara dele. Eu falei, essa decisão não é tua, manda os ônibus entrarem aqui agora. Agora! Cadê os ônibus, Nádio? Aí ele falou, eu mandei parar. Eu quase fui às vias de fato com o Nair, na porta da superintendência da PF. O senhor teve algum tipo de divergência de comando ou com o senhor Ricardo Capelli ou com o Coronel Fábio? Nenhum momento. Eu nunca tive divergência de comando com o Coronel Fábio, em nenhuma situação e nem nesse dia. E com o doutor Ricardo Capelli, Que era o seu superior naquele contexto, né? A minha única divergência com ele foi no dia posterior, né? Porque eu cheguei na Polícia Federal com 40 ônibus, encaminhando lá para a Polícia Federal, né? E a Polícia Federal foi meio que pega de surpresa com aqueles ônibus para lá. Não existia local na superintendência da Polícia Federal para que aqueles 40 ônibus fossem instalados. Eu estava preocupado porque as pessoas saíram do acampamento dizendo que seriam triadas e depois liberadas, né? E aí, quando aquelas pessoas chegassem na Polícia Federal, eu tinha medo de acontecer uma rebelião dentro daqueles 40 ônibus, né, dentro da Polícia Federal, tanto que eu fiquei com o doutor Cajado e mais 2 delegados da Polícia Federal rodando dentro, enquanto o comboio deslocava, rodando dentro da superintendência da Polícia Federal. Para onde que colocaria, não tinha local, queriam deixar eles dentro do ônibus, isso ia ser um problema, isso ia dar um confronto, e aí me chegou a informação que eles iriam para Papuda direto. E aí eu liguei para o Coronel Klepter, né? Falei, Klepter, recebi uma informação aqui que vai para Papuda, velho. E aí, o que eu faço? O Coronel Klepter falou, Naime, eu vou falar com o interventor e te dou um retorno. Eu falei, tá bom, então eu vou pedir para o Coronel Edivan, que está comandando a escolta, vir na velocidade da via. Foi uma negociação ali de qual seria o... Vir na velocidade da via para decidir, porque se tiver que desviar para Papuda, vai ser outro caminho. Tudo bem. Nisso eu desliguei o telefone, liguei para o Coronel Edivan e falei, Edivan, tá uma divergência para onde você vai, cara. Então, vem na velocidade da via, não vem cortando o sinal, se eu tiver alguma coisa eu te informo para você já mudar de rota. Nisso, o Capelli chegou lá na Papuda. Na superintendência da Polícia Federal. Né? E aí ele já chegou gritando, perguntando por que os 40 ônibus não tinham chegado. E aí eu estranhei, porque eu tinha avisado o problema, e aí eu fui falar com ele, eu falei, doutor, o problema é que aqui tá indefinido para onde que vai. E a gente não sabe se vem para cá ou se vai para Papuda. E eu pedi para o Coronel Edivan vir mais devagar para decidir, para não ter que mudar a rota. E aí ele já começou a gritar comigo na frente da tropa, total desrespeito ao meu posto de coronel, né? Começou a gritar comigo na frente da tropa, dizer que eu não tinha autoridade para que... Mas veja a situação grave que nós temos nesse fato. Ele queria que os 40 ônibus que saíram lá do QG do Exército
entrassem na superintendência da Polícia Federal, que não tinha lugar para entrar com esses 40 ônibus e nem tinha onde colocar essas pessoas. E ele, o Naime, ele chegou primeiro, pediu para quem estava na escolta dos ônibus retardar e devagar, parando nos sinais, porque com a escolta eles poderiam passar direto nos sinais, eles iam chegar. E o Capelli sai botando o dedo na cara e gritando. E aí eu queria lhe dizer o seguinte: o senhor sabe que eu não me lembro se eu já lhe contei, mas eu fui o comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, durante quase 4 anos, dentro do Complexo da Maré. Então eu conheço bem aquela situação. Mas nós, quando comandamos ou formamos oficiais da reserva, esses oficiais têm uma formação de apenas 1 ano e eles são universitários. E eles desempenharam papéis fabulosos na história do Brasil. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, metade dos oficiais que foram à Segunda Guerra Mundial do Brasil, nós mandamos um efetivo de quase 30 mil homens, e eram oficiais R2, ou seja, oficiais da reserva, que eram dentistas, advogados, que foram convocados porque fizeram o seu curso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a diferença que existe entre um jovem que é formado no CPOR e um jovem formado na Academia Militar é que o jovem que é formado na Academia Militar em 5 anos de formação, ele tem uma segurança profissional que ele não precisa gritar com o sargento que é mais velho do que ele. E uma das coisas que eu falava para os jovens que eu formava ali no CPOR era dizer o seguinte: preste atenção numa coisa, vocês vão chegar muito jovens, vão encontrar sargentos, subtenentes que têm idade para ser o pai de vocês e jamais gritem, jamais imponham a autoridade de vocês pelo fato de serem mais jovens, quererem impor essa autoridade no grito. E eu explicava para eles que quem tem a segurança de que conhece, de que sabe comandar, não precisa atropelar e gritar. Esse rapaz, esse senhor aí, o Capelli, ele demonstrou uma falta de preparo. Bom, primeiro que ele mesmo vai falar, eu vou colocar um vídeo que ele fala que ele não tem qualquer qualificação para ser um gestor de segurança pública, e ainda mais um interventor numa situação grave e crítica como aquela. Mas essa maneira como ele se relacionou com o Naime, e o Naime está preso até hoje, sabe por quê? Por causa desse atritos que ele teve lá nesse dia com esse senhor. Virou pessoal. Então, a questão do Naime hoje o Naime, ele tem 6 filhos, um dos filhos, inclusive, tem uma doença rara. A esposa dele ficou 5 meses sem receber os proventos. Que decisão é essa que prende um coronel da Polícia Militar e retira os proventos da família? Loucura. Agora, esse mês, ela está recebendo, mas não recebeu os atrasados. Está recebendo pela primeira vez depois desse período. Ele já está quase 1 ano preso. E o detalhe, no dia, ele não só estava de férias, ou seja, ele estava de folga no dia, sim, mas ele se apresentou, foi para lá, assumiu o comando e ele conseguiu dominar a situação na Praça dos Três Poderes. E se machucou. Ele mostrou lá na CPMI. Foi ferido. Ele hoje está passando mal, está doente dentro e preso. E qual é a razão desse coronel que só aparentemente não só chegou para resolver o problema no dia, porque ele controlou a situação ali na Praça dos Três Poderes, sim, como também no próprio dia 9, ele fala que ele recebeu a missão de retirar aqueles acampados ali, ele organizou o comboio dos ônibus. Veja que nas palavras dele, ele foi muito claro dizendo que essas pessoas saíram do QG para serem triados e liberados. E ele falou, como é que eu vou manter essas pessoas dentro de 40 ônibus num local que não tem estrutura para recebê-los? E tanto ele estava certo que qual foi a decisão subsequente? Levá-los para a Academia da Polícia Militar, que é no outro lado da cidade, e tiveram que fazer esse deslocamento porque não cabia na superintendência. Então, todo esse imbróglio me mostra que nesse dia, senador, no dia 8, no dia 9, não houve somente má fé, não houve somente um deslize doloso, como eu falei. Foi muito pior do que isso. Houve incompetência e perversidade até mesmo de escolher o interventor federal, porque o senhor citou a questão do governador, que o senhor, como político, deve saber qual foi o reflexo disso para Brasília.
você fazer uma intervenção de retirar o governador. E veja, há uma declaração do Flávio Dino que ele diz que estava com a vice-governadora dentro da sala dele lá assistindo o que estava acontecendo. E ele tinha capacidade de utilizar a Força Nacional para reforçar, e não o fez. E, apesar disso, ele responsabiliza a PM sozinha. E hoje... Muita coisa mal explicada, né? Muita Muita coisa que a gente tentou investigar. Pois é, isso a gente tentou investigar isso. A CPMI, a gente teve lá, eu tive mais de 100 requerimentos, né? E é importante que a população, que já entendeu, mas nunca é demais a gente relembrar. A CPMI foi originária da oposição. Como é que alguém, presta atenção, a lógica da coisa, como é que alguém que pode ter feito alguma coisa errada, né, chamado pela grande mídia de golpista, de tudo, pelo o governo, pelo sistema, como é que alguém quer uma investigação numa comissão mista de inquérito envolvendo deputados e senadores? Nós fomos atrás de buscar a verdade. Olha, se alguém entrar na tua casa, Deus nos livre, né? O Capelli foi ouvido lá? Não, nós tentamos. Pois é, nós tentamos. Não, foi blindado. Olha, a comissão, a CPMI, que nós conseguimos, por isso que eu quero fazer uma linha do tempo aqui rapidamente. Nós conseguimos as assinaturas, certo? O que aconteceu? Pega aí no Google, vai atrás para você ver. O governo Lula, segundo a própria grande mídia falou, ofereceu dezenas de milhões de reais para deputados retirarem a sua assinatura. Por que isso? Ofereceram cargos federais para deputados retirarem sua assinatura. Está na história, está documentado isso aí, na grande mídia, inclusive. Aí, eles conseguiram, alguns retiraram. Foi o Brasil, a rede social está livre, então começou a mostrar quem foi que retirou. Os outros que estavam retirando pararam. O que foi que aconteceu? Aquelas imagens da CNN mostrando o G. Dias recebendo os invasores como se estivesse recebendo o convidado dentro da sua casa, servindo café com a sua equipe, água e tal. Aquilo foi uma comoção popular que logo na semana seguinte foi instalada a CPMI. Não teve jeito de segurar. O que é que o governo Lula fez? Para blindar os poderosos, para esconder a verdade do povo brasileiro, ele foi lá, ocupou a CPMI com deputados pró-Lula, a tropa de choque do Lula. Só para você ter uma ideia, o estado do Maranhão, coincidentemente, Gerson, no estado do Dino, do ministro da Justiça, teve lá o mesmo número de deputados, de parlamentares, do que São Paulo, que é quantas vezes maior do que o Maranhão. Estava lá a quantidade. Isso e a relatora? Não tem proporção. A relatora escolhida foi a relatora do estado do Flávio Dino, correligionária do Flávio Dino. Certo? Então, ali foi o tempo inteiro blindando. Nós conseguimos, num cochilar da base do Lula, nós conseguimos aprovar um requerimento que foi daquele Adriano Machado, que é jornalista, fotógrafo, fotojornalista. Da Reuters. Requerimento meu. Você sabe o que foi que aconteceu? Ele foi lá, não queriam deixar ele ir. Isso é um ataque à imprensa. Para ele relatar o que ele viu, porque aquela foto foi dele, do cara quebrando a porta lá. Faz de novo. Peraí, não ficou legal não, vamos de novo. Pô, aquilo a gente achou estranho. Chamamos o cara lá. Ele disse, numa pergunta inclusive minha, o que é que o senhor viu lá no estacionamento do Ministério da Justiça? O senhor viu alguém? Eu disse, eu vi. Eu vi lá a Força de Segurança parada, a Força Nacional de Segurança parada. Quantos homens, mais ou menos? Rapaz, era muita gente. Era quantos? 50? Ele falou. Então, depois a gente teve dados, né? Nós tivemos mostrando que tinham 280 homens parados. Mas as câmeras não conseguiram registrar, as imagens sumiram. Nós aprovamos em outro cochilo. Aí Deus agindo, né? Vamos combinar. Não é? Ali é Deus agindo, confundindo aí as pessoas mal intencionadas. Nós conseguimos aprovar que o Ministério da Justiça mandasse para a CPMI as imagens dos circuitos internos e externos do Ministério da Justiça. Cadê que chegou? O Dino ficou enrolando.
Aí depois veio dizer, meses depois veio dizer que não, foram apagadas. O sistema... Pô, se o negócio de uma gravidade daquela, com impacto internacional como aquele evento, né? Ele não imediatamente, qual era o procedimento de um cara correto? Rapaz, segura, não deixa apagar isso não, avisa lá para o sistema. Pelo amor de Deus, não vai saber disso, né? Então, ia mostrar não apenas que estaria lá a governadora, a vice-governadora, talvez outras pessoas. Outras pessoas, que a gente não pode saber. Mas um dia a verdade vai vir, né? Como também aguarda que depois imagens de populares que filmaram, mostraram os caras tudo de braços cruzados. E o próprio ministro Alexandre de Moraes, dando uma entrevista, disse que bastava 100. Você viu essa? Bastava 100 pessoas ali que seguravam aquele... A força tinha 280. E armados, equipados com equipamento de controle de distúrbio. Porque quando você tem uma tropa com munição real, por exemplo... que você vai utilizar munição real contra aquelas pessoas? E se a tropa não tem capacete, não tem escudos, como é que ela vai entrar no meio daquela multidão? Mas não, ali estava a Força Nacional armada e equipada para controle de distúrbios. Então não deixaram quebrar porque quiseram. Aquilo ali era para ter parado, era para ter uma ligação, ó, é uma emergência, não tem isso. Então, o governo teve, no mínimo, uma flagrante omissão ali naquele dia 8. Nada daquilo teria acontecido. Nada daquilo teria acontecido. E eu vou te dizer uma coisa, eu lancei minha candidatura para ser presidente do Senado no dia 8 de dezembro. Olha esse detalhe. Eu tive dificuldade naquele período ali para gravar um vídeo dizendo que estava me candidatando. 8 de dezembro, um mês antes dos atos, do dia 8 de janeiro. Eu tive dificuldade para entrar na esplanada dos ministérios, fazer uma volta medonha para a gente chegar e gravar um videozinho com uma selfie. A facilidade com que as pessoas entraram ali foi muito estranho, né? Outra coisa, o Palácio do Planalto, né? As declarações de que podia ter chamado mais gente, tinha outros batalhões para se chamar, não se chamou. O general Penteado... Pronto. Me chamou muito a atenção porque o general Penteado acabou não sendo convocado para a CPMI e ele foi convocado só para a CPI do Distrito Federal. Mas me chamou a atenção... Eu pedi uma cariação lá. Mas me chamou a atenção que lá na CPI do Distrito Federal, ele foi taxativo. Ele disse: a responsabilidade pela invasão e pelo que aconteceu no Palácio do Planalto foi do general Gonçalves Dias. Ele não poupou. Ele explicou que, com as informações que ele teve no domingo de manhã, havia tempo hábil para ter acionado o batalhão da Guarda Presidencial, reforçava aquela área e não teria permitido que aquelas pessoas entrassem. Agora, mais grave do que isso, na minha percepção, especificamente para a imagem das Forças Armadas, que a grande provocação que me fazem sempre em relação às Forças Armadas, não é somente a questão do Palácio no dia 8, mas foi o problema do dia 9. O dia 9, ele foi, de certa maneira, usado para um grande desgaste das instituições, porque não foi só o Exército Brasileiro. O Ministério Público Federal foi desgastado. A magistratura de primeira instância foi completamente desprezada, porque o que nós vimos ali foram audiências de custódia em que os juízes não tinham autonomia de liberar as pessoas que, obviamente, poderiam responder em liberdade, porque não tinham antecedentes criminais, eram pessoas, várias idosas, havia pessoas ali, inclusive com famílias, tinham criança misturada, pessoas... Todos os juízes que estavam atuando ali, eles estavam lavrando um auto de flagrante em delito completamente irregular. E os advogados pensavam assim, bom, tudo bem, ele vai ali qualificar as pessoas e vai dizer, vocês vão para casa e vão responder aos chamados da Polícia Federal. E não, eles diziam, eu não posso fazer nada porque eu sou um juiz, mas estou sendo cerceado na minha autoridade porque eu tenho que remeter tudo ao ministro Alexandre de Moraes, 2.000 processos, 1.500 processos. Além disso, o Ministério Público Federal também, a Ordem dos Advogados do Brasil e as Forças Armadas também. Eu queria, nesse ponto, senador, ouvir um pedacinho só do que o próprio Capelli fala e para a gente ver a gravidade do que foi feito naquele dia 8 para o dia 9. Eu não sei se o senhor lembra, eu não me lembro se o senhor estava presente, mas eu creio que estava,
que a relatora, a Elisiane Gama, ela me citou o meu tweet e, ouvindo, né, o general Dutra, ela perguntou ao general Dutra quem estava mentindo, eu, aqui da Flórida, ou o próprio general Dutra. E ele argumentou que eu morava longe e que ele não me conhecia, que provavelmente pelo fato de eu estar afastado eu não conhecia os fatos ali, porque eu disse que no dia 8 para o dia 9, ao contrário da versão que ele colocou lá na CPI do Distrito Federal, o Exército não foi mandado para ali para prender as pessoas. As tropas que foram mandadas ali na noite do dia 8, inclusive com blindados, a ordem que elas receberam foi não permitir a entrada da polícia dentro do acampamento. Por quê? Porque até aquele momento o acampamento era legal, a manifestação ainda era legítima e, mais do que isso, não havia ordem judicial nenhuma. E eles providenciaram durante a madrugada, o ministro Alexandre de Moraes aí expediu uma ordem de prisão para todas aquelas pessoas, mas o Capelli, ele recebeu ordem do Dino, do Lula, como o próprio Lula falou para o Dutra, dizendo tem que prender todo mundo. E eles queriam prender, o Capelli queria entrar no acampamento e prender todo mundo no próprio dia 8. E quem não permitiu foi o comandante do Exército, mas eu queria, e é importante a gente lembrar, porque ele falou isso, não me deixaram entrar, mas olha só o que ele próprio fala sobre a qualificação dele e sobre a participação dele nesse dia. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o ministro falou, não. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o ministro falou, não. Mas ele é especialista em segurança pública? Aí o ministro falou, não. Ele é o quê? Aí o ministro falou, jornalista. Aí o presidente falou, jornalista. Ele falou, jornalista. No relatório do senhor Ricardo Capelli, ele afirma, vi com os próprios olhos o oficial tentando retardar a linha de contenção da PMDF quando as sedes dos 3 poderes já estavam desocupadas. A impressão que me dava é que ele não queria que a linha andasse. Ela estava andando muito lentamente. Foi uma guerra para eu conseguir fazê-la andar. O que o senhor tem a falar sobre isso? Deputado, é uma coisa complicada. A pessoa tem impressão de coisa que ela não sabe, né? Eu tenho 30 anos de polícia militar. A minha história na polícia militar se confunde com um batalhão de choque, né? Tive a oportunidade de ser subcomandante daquela unidade 2 vezes. Operei em entradas em presídio, operei em entradas em delegacia, operei em entradas de desobstrução de via. Esplanada eu perco a conta das vezes que eu operei. E infelizmente existe condições técnicas, né, que quem é leigo à segurança pública tem impressões, né, erradas. Mesmo de férias, ele vai para o campo do conflito. Coronel Jorge Naime. Eu fui saber depois que estava de férias, mas que apareceu, né? Eu estava... Eu confundi aqui o som, peraí. Então veja que ele estava de férias, mas era alguém extremamente qualificado e ele é confrontado por um jornalista que foi o responsável pela comunicação do Flávio Dino durante os 2 mandatos dele de governador, tinha sido presidente da UNE, era do Partido Comunista, ativista, não tinha nenhuma qualificação para ser o interventor federal numa situação como essa. E por isso, aos gritos, ele saía gritando com coronéis, saía dando ordem, ele ficou... eu não Teve alguma coisa do Fidel Castro também, que ele foi um dos caras que... Exato, ele, na época, acho que da UNE mesmo, da UNE. Ele fez esse convite, né, ao Fidel Castro. Então, há todo um histórico de ativismo político que o qualifica, sim, talvez até o legitima para algum cargo político, mas nada é relacionado a uma intervenção federal numa situação como aquela. Então, veja a dificuldade, por exemplo, que ninguém fala sobre isso, de uma negociação para prender aquelas pessoas na frente do QG do Exército, de um indivíduo desqualificado dessa natureza, falando com oficiais generais e dizendo, quero prender e vou prender todo mundo. Eu tenho as informações do que aconteceu naquele dia, que vão na contramão, vão no sentido oposto do que o Dutra colocou ali. Aqueles blindados foram colocados para não deixar a polícia entrar, porque esse senhor Capelli queria prender todo mundo no mesmo dia, sendo que ali havia pessoas
que não foram à Praça dos Três Poderes. Havia pessoas ali que chegaram no próprio dia 8 para a manifestação, que foi convocada para o dia 9, que seria, na verdade, na segunda-feira. Havia pessoas que ficaram no acampamento cozinhando, na estrutura. Havia pessoas que estavam vendendo doce lá, que tinham chegado no Uber, que foi deixar uma pessoa, todo mundo foi levado. Todo mundo. É um negócio assim. Agora, o despreparo de uma pessoa dessa, assim, não é por acaso, né? E aí você fica vendo, pô, é uma coincidência trazer até um profissional da comunicação, aliado político. Porque não é um governo de narrativa. Então tem que saber comunicar essa narrativa. Então, olha, teve um brasileiro morto. Você sabe o que significa isso? Um brasileiro, Clériston Pereira da Cunha, eu conversei com a esposa, com as filhas dele, negócio de partir o coração. Eu coloquei a imagem dele, olha ele sentado lá dentro do Senado, dentro do Senado. Quer dizer, o cara até 4 horas da tarde estava no comérciozinho dele, né? Um brasileiro morto sob a tutela do Estado. É um festival de injustiça que está acontecendo no Brasil. É um festival. Você pega o Coronel Naime... Né? Não, eu pensei que pelo menos alguém faria uma menção. Não, claro que não. Aquilo é um carochinha, aquilo ali. Né? E nesse Museu da Democracia, que vai gastar o meu dinheiro, o seu, de quem está nos assistindo, lá 40 milhões, quero ver se vai ter o atestado de óbito do Clezão. Aliás, houve uma proposta do Laudelino, eu não sei se o senhor viu, ele propôs essa obra aí. Sim, eu vi repercutir isso. E que, eu vi repercutir. Já que querem fazer um museu, que seja colocado uma obra como essa, em que aparece essa silhueta vazada, né, que ele colocou propositalmente. E é interessante, né? O vazado aí, para dar para onde, né? Pois é, e ele coloca, ele faz essa proposta, né, já que querem fazer um museu, o que também é um absurdo, porque museu remete a coisas do passado que já não existem mais. E quando você faz um museu da democracia, você está atestando que a democracia não existe morreu. mais. Tem essas coisas eles não pensam, às vezes cega, né? Essas coisas cegam. Mas o que nós estamos vendo no Brasil com o Coronel Naime, e eu converso muito com a Mariana, né? A família está aflita, e a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. É hora dos brasileiros de bem se manifestarem, de bem. Não apenas voltando às ruas, também voltando às ruas. As grandes mudanças que nós fizemos no Brasil foi o povo na rua. E nós temos que voltar. Graças a Deus começamos a voltar. Em outubro, com relação à história do aborto, que o Supremo, mais uma usurpação, coloca na pauta só para a ministra votar, né, sabendo que vai sair. É um negócio assim, parece que eles querem espizinhar mesmo, não sei. Aí, depois, o povo volta às ruas pedindo Dino não. Eu estive em São Paulo. Eu estive também em Brasília. Foi lindo de se ver. População voltando às ruas, perdendo medo, né? E nós temos que voltar. E outra coisa, e se manifestar, você escreva no seu condomínio, no grupo de condomínio, no grupo da família, se manifesta a sua opinião, faz um artigo para um veículo, faz um artigo para rodar na sua rede social. A gente precisa se manifestar. Sabe por quê? Porque os nossos filhos e netos precisam que nós nos posicionemos agora, né? A liberdade, esse país aqui, com essa bandeira linda aqui, que é o Brasil, ela tem uma história muito bonita de respeito à liberdade de expressão. E nós hoje estamos perdendo isso no Brasil, uma ditadura que está sendo instalada desde 2019, se bem que é um pouco antes. O senador Magno Malta até falou, não, na live ele disse, não, começou antes. E ele realmente tem discurso, mas se agravou em 2019. E eu tenho que dizer para você, Gerson, né, naquele momento ali, com a popularidade que o presidente Bolsonaro tinha, né, tinha que ter levado adiante aquela CPI da Lava Toga, né? O governo puxou o freio de mão ali, naquele momento, com alguns da sua base não assinando aquela CPI, até retirando a assinatura, e ali a gente poderia ter feito um trabalho de contenção dos avanços do judiciário. Outra questão foi a do Ramagem, né? O Ramagem, ele tinha todos os pré-requisitos para assumir a função designada pelo presidente da República na época. Não tinha que ter voltado atrás. Ali é aquela coisa, o cara pegou o dedo, ninguém reclamou, deixou. Depois pega a mão, vai o braço e vai tudo. Aliás, o Ramagem me causa assim, um pouco de estranheza. Até confidencio que tenho essa dúvida, gostaria até de perguntar.
Mas quando o Rio de Janeiro começou a se organizar para ter o Braga Neto, o general Braga Neto, né, que foi interventor, inclusive, na área de segurança pública do Rio de Janeiro, era o candidato a vice-presidente junto com o Bolsonaro, mas ele foi sondado para ser o candidato a prefeito do Rio de Janeiro e começou a pontuar nas pesquisas com grande chance. O Tribunal Superior Eleitoral veio, que não o havia tornado inelegível ou não havia cassado os seus direitos eleitorais, ele volta atrás ali e numa segunda ou terceira condenação, ele retira o Braga Neto da possibilidade de concorrer ali à Prefeitura do Rio. Qual o segundo nome que emerge, né? Ramagem. O Ramagem. O Ramagem, ele começa a pontuar nas pesquisas e todo mundo sabe que é alguém da área, ao contrário desse seu Capelli, alguém que conhece segurança pública, e o Rio de Janeiro, esse é o principal problema do Rio de Janeiro hoje. E aí, agora o ministro Alexandre de Moraes diz que havia 3 planos, um plano dos Forças Especiais para levá-lo para Goiânia, ou então desaparecer com o corpo no meio do caminho, ou para enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, e ele faz um ataque ao Ramagem que pouca gente percebeu, porque ele disse que a ABIN estava monitorando os seus passos para que ele pudesse ser, então, preso ou assassinado ou enforcado em praça pública. Veja que eles começam a já atacar como se o Braga Neto não vai. Então agora não, política, perseguição política. Agora, a ABIN, a mesma ABIN que tem essas informações todas, durante o governo Lula, sabia da questão dos ataques do dia 8, né? E o governo Lula não soube? O governo Lula não soube, com 2 dias, e o senador Espiridião Amin foi muito enfático com isso, porque ele fazia parte de um grupo especial dentro do Parlamento Brasileiro de inteligência, de uma frente parlamentar, que mostrou que a ABIN sabia 2 dias antes dos ataques e informou o governo Lula que tinha gente que o objetivo era destruir o patrimônio público. E o governo, tendo esses pelotões todos, exército ali de gente na segurança para segurar, não fez, né? É muito estranho. Agora, o Ramagem é uma pessoa muito séria, que fez um trabalho na CPMI fantástico. Foi, na verdade, o coordenador nosso ali da oposição, e é uma redenção para o Rio de Janeiro. Então, começa a ser incomodado. Aliás, não vamos longe não, Gerson. Não vamos longe não. Vamos na eleição do Lula agora. Você lembra que o presidente Bolsonaro não podia dizer na campanha que o Lula era a favor do aborto? Verdade. Você lembra que não podia dizer da relação entre o Lula, histórica, com Daniel Ortega e com Maduro? O TSE proibiu de fazer esse vínculo. Absurdo. O sistema quis cuspiu o Bolsonaro, nós temos que ser justo, né? Então, quer dizer, até um documentário, né? Quem mandou, se eu não me engano, era quem mandou matar o presidente Bolsonaro, a história da facada, foi censurado previamente num voto vergonhoso da ministra Carmen Lúcia, que dizia o seguinte: o voto dela é mais ou menos o seguinte, foi batizado pelos brasileiros de bem, democracia a gente vê depois. É verdade. Depois das eleições. E sem ver a peça, sem assistir o vídeo. Eu sou contra a censura, mas isso aqui tem que censurar. Para com isso, gente. Então, quer dizer, foi uma coisa vergonhosa. O sistema trabalhou naquele momento, né? Porque não queria o Bolsonaro de jeito nenhum. E os fins não justificam os meios. Essa questão do Ramagem a gente ainda vai explorar. O pessoal que me acompanha nas redes sociais sabe que eu já fiz essa denúncia, porque eu sei que o Ramagem ele integra a SECAI, que é uma comissão mista, né, do parlamento que faz a fiscalização das atividades de inteligência. E eu tenho falado e alertado sobre esse núcleo de inteligência que o Alexandre de Moraes montou com delegados da Polícia Federal e empresas contratadas para rastrear as redes sociais. É uma coisa impressionante como isso foi crescendo e se criou dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Parece uma Polícia Federal que não tem relação nenhuma com a instituição, que é uma coisa dele, particular. particular. E por isso é que eu tenho falado sobre a SECAI, a importância da SECAI chamar a responsabilidade esse núcleo de inteligência particular que não se reporta a ninguém, não está no CISBIM, consegue fazer toda essa investigação. Mas eu queria, já caminhando para o final, senador, a nossa live ela tem a proposta de durar 1h30, nós já estamos com 1h32. Opa!
O papo aqui, se deixar, a gente vai longe. Pensar que tinha sido uns 40 minutos só. Pois é, mas logo no início, o senhor chegou a comentar um assunto que o senhor gostaria de falar, mas eu vou colocar dessa forma. Eu projetei ali, ó, que a juíza Ludmilla, ela deixa o Brasil e denuncia Moraes aqui nos Estados Unidos. A situação da Ludmilla é bem conhecida, mas o senhor fez uma menção ao Monark. Eu entrevistei o Monark lá em Orlando, inclusive, tive a oportunidade de conversar com ele. É alguém que não tem convergência ideológica comigo, ele não é um conservador, muito pelo contrário, ele está mais para um libertário, tem umas ideias aí que não batem realmente com a minha proposta, ou a minha cosmovisão, mas uma coisa eu tenho que reconhecer. A perseguição que esse rapaz sofreu no Brasil é algo vergonhoso. E o senhor queria tocar nesse ponto, o senhor disse que conversou com ele. Eu queria tocar nesse ponto, porque é o seguinte, tem uma frase que é dita que o pessoal atribui a Voltaire, né? Mas, na verdade, foi a biógrafa dele, Beatriz alguma coisa, que diz o seguinte: eu posso discordar profundamente do que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizer. E é isso que a gente vê com o Monark. O Monark pensa diferente de mim e de você com relação à legalização de droga, por exemplo, legalização do aborto, né? Ele nesse aspecto está mais pro progressista, né? Tá, coisa, entre aspas, progressista. Mas ele tem o direito de pensar. Qual foi o crime desse rapaz? Desse garoto, de um jovem? Eu fiquei impressionado, eu não o conhecia pessoalmente. Eu fiz questão de ir com o senador Seif lá, e a gente passou uma tarde junto, tomamos café, depois fomos ao estúdio dele lá, e gravamos, e eu fiquei com o coração na mão, até como digo, como pai, que sou de 5 filhos, eu fiquei com o coração na mão, né? Porque ele sente falta da família dele, né? Gosta do colo da mãe, né? É um rapaz inteligente e que está sozinho aqui nos Estados Unidos, né? É um refugiado como a Ludmilla Lins Grilo, né? Como uma magistrada brasileira, que é a primeira asilada política, cidadã brasileira asilada política aqui nos Estados Unidos. Não, o próprio Alan, ele está no mesmo processo. Mas mulher sim, e mulher uma magistrada, imagina. Magistrada, uma juíza, e o caso dela, aquela tua entrevista com ela aqui repercutiu muito, viralizou, né? E eu quero aqui manifestar minha admiração pela Ludmilla, me coloca à disposição no parlamento brasileiro também, porque injustiça a gente não pode permitir, esse tipo de caçada, esse tipo de situação. E o Monark, eu chamo a atenção, porque é um jovem brilhante. Ele foi o precursor, se você não sabe, de algo que no Brasil hoje é o que a gente faz aqui, é o podcast. Ele foi quem começou essa indústria de podcast. É um jovem inteligente que a gente tinha que ter orgulho de ter no Brasil o início de um trabalho como esse. Ele começou com aqueles joguinhos de Minecraft, comentou, hoje em dia é uma febre, todo mundo faz isso. Ele foi o primeiro, o pioneiro. E esse cara, a gente perde um talento desse por perseguição política. Qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, por exemplo, esse cara está sendo colocado num pedestal de exemplo a se seguir. E no Brasil a gente vê isso. Ele é muito independente, né? Ele é meio aquela ideia do jovem, né? Porque ele poderia ter se conformado ali ao Mind, a essa iniciativa, né, que a gente descobre agora que esse gabinete do ódio existe. De verdade, sempre existiu. Sempre existiu. E ele poderia ter se incorporado a esse grupo, que ele com certeza não seria perseguido. Isso. Mas o problema é que ele não quer ajustar ao sistema. Isso, se rebelou. E se rebelou. E está sendo perseguido e querem apagar a existência dele. É uma coisa que é surreal. Todo canal que ele monta vão lá e ele tem outra tese, né? Tem a tese dos globalistas. A questão de que já transcendeu o Alexandre de Moraes, já é uma coisa de um... Não, e eu também exposo essa mesma tese. E eu digo que, de certa forma, aconteceu comigo, eu não sei nem se o senhor acompanhou. Eu estava numa live com o Paulo Figueiredo para o Epoch Times anteontem, em Miami, e durante a nossa live, o Instagram dele foi derrubado. O Paulo Figueiredo, ele já teve, ele e o Rodrigo Constantino, várias das redes sociais, elas são caçadas sucessivamente. Que democracia é essa que estavam celebrando anteontem no Brasil?
que você tem jornalista com passaporte retido. Sabia disso? Jornalista com rede social derrubada, seu instrumento de trabalho. E sabe o que mais? Se você está em pé, sente-se. Porque o que eu vou dizer é estarrecedor. Jornalista com conta bancária congelada, cara. Sem saber por quê, sem ter acesso aos autos. É um absurdo o que está acontecendo. Nós temos o Luciano Hang, um empreendedor. Rapaz, um cara desse aqui nos Estados Unidos, o que aconteceria com ele? Nossa. Ganharia todos os prêmios possíveis, o governo americano faria o que você precisa mais. Lá no Brasil, por ele ter uma posição política diferente dessa turma aí, do sistema, ele teve as suas redes sociais bloqueadas com mais de 10 milhões de seguidores que ficaram órfãos até hoje. Ele continua sem rede social, derrubada judicialmente. E outra coisa, ele foi declarado inelegível. Como assim? Se o cara nunca se candidatou, é um negócio surreal. Já chega e já diz, não, tu ser candidata. Rapaz, isso não é brincadeira, isso não é democracia. Vamos falar sério. Vamos falar sério, né? Se você acha que tem democracia no Brasil, como é que você explica o que está acontecendo? E o que me incomoda são grandes jornalistas que estão aí no cenário há muito tempo, que não se rebelam com relação a isso, que continuam numa narrativa que não se sustenta por si só. Jornalistas, você tem, graças a Deus, tem você, tem o Alexandre Garcia, tem o Paulo Figueiredo, esse já está exilado aqui, o Rodrigo Constantino, quem mais que dá? O Fernão, parabéns pelo trabalho. O pessoal da Oeste Sem Filtro, da Gazeta. Graças a Deus nós temos ainda essa turma, Oeste Sem Filtro e Gazeta, né? Então, assim... Até do Bradock Show também. Tem outros grupos crescendo no Brasil que, apesar deles baterem, tem grupos ainda. E que venham mais. E se fecharem, abre outro. Eu acho que esse tem que ser a nossa persistência, resiliência, porque tem aí uma dor, tem uma que não é fácil, mas também a gente precisa ter muita confiança de que isso vai passar, isso não vai ficar. Só para concluir a questão do estelionato eleitoral, que eu falei aqui no começo, o que foi que aconteceu? A gente não podia, né? A gente não podia dizer que o Lula era a favor de aborto, nem que tinha relações com o Daniel Ortega e Maduro. O que é que ele fez logo depois? Retira o Brasil do consenso de Genebra, que é o maior consenso pró-vida contra o aborto que existe. O Ministério da Saúde vai lá e retira. Faz a resolução 715, que diz que o Brasil tem que legalizar o aborto, a assinatura da ministra da Saúde lá. Passa a mão na cabeça de quem estupra, porque aquilo ali tinha uma resolução do governo Bolsonaro dizendo que quem foi violentado, e é um crime hediondo para mim, é um absurdo, né? O estuprador tem que ser punido exemplarmente, mas retirava da mulher, e o governo Bolsonaro corretamente colocou, que tinha que a autoridade policial saber quem foi que estuprou, para evitar que isso acontecesse com outras mulheres, com ela própria e com outras mulheres. O que o governo Lula fez? Revogou essa portaria do Ministério da Saúde logo nos primeiros dias. Para facilitar o aborto. Isso facilita o aborto. Isso deixa... Então, quer dizer, a máscara está caindo. O bom é isso, é que a máscara está caindo e muita gente que votou no Lula, os desavisados... Ou que não votaram, ou que se eximiram. Já estão arrependidos disso, né? Mas é aquela velha história. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Senador Girão, mais uma vez, todas as oportunidades que eu tive a honra e o privilégio de conversar, aconteceu o que aconteceu neste programa. O tempo voa e a gente tem vontade de passar horas conversando. Eu quero lhe agradecer em nome da TV Flórida e dizer da nossa alegria de ver alguém como o senhor, que não era político, não era ligado eu pelo menos não me lembro de vê-lo envolvido com política partidária antes da sua eleição, e de certa forma eu sei do seu cansaço, o senhor já me confidenciou que essa vida de político em Brasília é uma vida muito desgastante, ao contrário do que as pessoas pensam.
quem vai para lá para servir o povo e não se servir do povo, sofre. E no seu caso, pessoal, eu sei que, na verdade, o senhor abre mão até de poder tocar os seus negócios e ter a sua vida, até priva a sua família do seu tempo. E quero dizer que torço para que essa segunda parte do seu mandato seja profícua, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando sabedoria e vigor, porque precisa de vigor físico, intelectual e principalmente espiritual. Eu quero lhe dizer que uma fala do ministro Barroso me deixou muito triste, e eu faço questão de lhe dizer que ele repetiu na cerimônia agora do dia 8. Ele falou, ele já tinha falado isso numa entrevista, eu tenho até esse vídeo, mas eu não vou colocar agora pelo avançado já da hora. Mas é que ele disse que ele ficou perplexo, porque foi informado que havia manifestantes com marretas ou amarretadas quebrando as coisas e que, ato contínuo, se ajoelhavam para rezar. E que ele ficou perplexo com a conjunção da violência com a religiosidade, com a religião. Eu quero dizer para o senhor duas coisas. Primeiro, é que, para mim, o ministro precisa provar o que ele falou. Se ele ouviu dizer, que traga as imagens, porque não existe local com mais imagens, circuitos de segurança, do que a Praça dos Três Poderes. Então, que ele mostre um manifestante que foi lá amarretadas, como ele disse, quebrando o vidro e quebrando as coisas, e que depois se ajoelhou e estava rezando e orando. Primeira coisa, o desafio que eu faço a ele. A segunda é que eu não considero o ministro Barroso alguém que tenha legitimidade nesse tipo de comentário. Nós sabemos que ele esteve fazendo uma série de elogios nessa área da espiritualidade lá com o próprio João de Deus, alguém próximo, alguém que se descobriu depois que cometeu uma série de crimes de abuso sexual. Nós temos agora outros casos que estão sendo trazidos agora de líderes religiosos com procedimentos extremamente reprováveis. Agora, o ministro da Suprema Corte fez uma acusação muito, muito grave, na minha avaliação. Eu sei que o senhor é alguém que preza pela espiritualidade, e eu lhe admiro muito por isso, e quero lhe pedir que o senhor, tendo oportunidade, chame a responsabilidade o presidente do Supremo Tribunal Federal nessa afirmação que ele falou e reiterou ontem nessa cerimônia, dizendo que havia ali manifestantes que estavam externando um ódio religioso, coisa que nós não temos no Brasil. Quero lhe dizer que eu vim de Israel agora, presenciei o que é o ódio religioso, o que é o islamismo levado por fundamentalistas que querem matar, e eu quero dizer para o presidente do Supremo Tribunal Federal que isso não é verdade no Brasil. Aquelas senhoras, aquelas tendas que se revezavam entre católicos, evangélicos e espíritas kardecistas, orando e rezando 24 horas, aquelas senhoras de Bíblia, aquela menina que entrou ali, se eu não me engano, estudante de medicina, e que ficou rezando e orando ali dentro do Congresso sem quebrar nada, e que foi presa. Esses manifestantes não podem ser confundidos com aqueles que foram lá para depredar, quebrar, com os que se infiltraram e até aqueles que se excederam por qualquer motivo. Não são as mesmas pessoas. Eu quero lhe dizer, deixar esse registro e dizer para o senhor que o senhor, por favor, restaure a verdade nessa questão religiosa. O Brasil não tem esse ódio religioso que o ministro Barroso disse que detectou naquele dia. Absolutamente não tem. Você pode ter certeza, Jéssica, que eu vou trabalhar no limite das minhas forças para isso, para que a verdade prevaleça, a justiça também triunfe na nossa nação. O ministro Barroso, eu não quero nem entrar nessa questão pessoal, né? Assim, não só por ter defendido o César Batista e essas coisas do passado. Eu não quero nem entrar na militância. Exato. Porque ele é um militante político, um ativista político. Que derrotou o bolsonarismo. Inclusive eu tenho 2 pedidos de impeachment dele, né? Para ele ter sido... no meu modo de entender, era para ter iniciado já um desses... Um desses foi derrotamos o Bolsonaro. Quem derrotou? Mané. E falou isso, sabe onde? Falou isso num evento. Da Uni, num evento que ele foi aplaudido ali, ele se sentiu era um ambiente dele mesmo,
né? Mas isso não cabe para um ambiente de ministro de Supremo. E agora Tinha que evoca um tirar, papel Tom. político, né, para o Supremo Tribunal Não, Federal. o perder o Mané é algo absurdo. Mas ele fez uma coisa que, no meu ponto de vista, é muito pior do que isso. Do que julgamento, a visão dele de espiritualidade, né? Ele julgou, votou em uma questão que ele jamais poderia ter votado. Só por isso já justificaria o impeachment dele. Ele, em 2004, fez palestras aqui nos Estados Unidos defendendo a legalização da maconha. E ele teve a audácia de, anos depois, como ministro do Supremo, votar na questão da descriminalização do porte da maconha, que é outro abuso do Supremo Tribunal Federal, em algo que a gente já liberou 2 vezes no Congresso Nacional, com 2 presidentes diferentes, e dissemos que é tolerância zero às drogas. Detalhe, um no governo Lula anterior e outro agora no governo Bolsonaro. Ou seja, só isso já mostra que ele deveria, no mínimo, ter se declarado impedido de votar em algo em relação a uma convicção que ele tem de militância que ele tem. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, né, de agradecer a sua paciência, de estar nos assistindo aqui, a sua audiência, e dizer que, como cidadão brasileiro, eu agradeço a ter pessoas como você, né, como tantos outros jornalistas que estão buscando a verdade, estão buscando fazer o seu trabalho, ouvir o contraponto, isso é muito importante, né? O que no Brasil parece que o establishment esqueceu completamente. Mas o bem, a verdade, a justiça vão triunfar, eu não tenho a menor dúvida disso, vamos continuar com fé, com resiliência, que a esperança realmente vai prevalecer, nós vamos ter um Brasil justo, onde as liberdades sejam respeitadas, onde não haja perseguição às iniciativas que buscam desenvolvimento, porque isso no Brasil, até isso é pecado hoje, né? E eu tenho certeza que nós vamos vencer essa. Parabéns, Gerson. Obrigado uma vez mais. Obrigado, querido. Tudo de bom.